Bom, continuando aí o estudo das progressões, a aula 2 vai falar das progressões aritméticas, conhecida como PA, e que a gente já começou a falar na aula anterior relacionada às sequências numéricas. Então, o que vem a ser a progressão aritmética? É uma sucessão de termos, ou seja, uma sequência de números onde a diferença entre os termos, a partir do segundo termo, e o anterior é sempre uma constante. Então, um exemplo que a gente pode colocar aqui seria justamente 2, 5, 8, 11, 14 e assim sucessivamente. Então, nesse exemplo, a gente pode perceber que o primeiro termo da nossa progressão aritmética, o nosso A1, ele vai ser justamente o número 2. E aí, o que a gente vai fazer agora é analisar como funciona a construção de uma progressão aritmética. E aí, vamos falar de razão. Vamos pegar novamente aí a nossa progressão aritmética, nossa PA, que vai ser 2, 5, 8, 11 e 14, e mais outros números aqui na sequência. E vou dizer então que o meu A1 ele vai ser igual a 2. O meu A2, que é o segundo termo, vai ser igual a 5. O meu A3, que é o terceiro termo, vai ser o 8. O A4 vai ser o 11. O A5 vai ser o meu 14. Então, cada um desses termos que você pode observar aí, eles são termos que ocupam a posição 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. E eu vou dizer que a razão nada mais é do que o nome dado à diferença entre os termos. Então, quando eu falo que o R é a nossa razão, eu estou dizendo que para ser razão, basta eu fazer a diferença entre o termo posterior com o anterior. Ou seja, o R poderia ser calculado como o A2 menos o A1. No caso aqui seria 5 menos 2, que daria 3. Mas observe, se eu pegar também o meu A3 menos o meu A2, isso vai ser 8 menos 5, que também vai dar 3. E essa é uma característica importante das progressões aritméticas. A razão é sempre um termo constante. Se não for constante, você não pode dizer que nós estamos tratando de uma progressão aritmética. E aí nós podemos generalizar a ideia da seguinte maneira. De forma geral, para calcular a nossa razão, é necessário única e exclusivamente fazer o AN menos o AN menos 1. Daí a gente encontra quanto é a nossa razão. Podemos observar que, nesse caso, o nosso n ele precisa ser maior ou igual que 2 e esse n tem que ser pertencente aos números naturais. Fica claro aí e evidente que nós precisamos determinar quem é o nosso primeiro termo para só assim começar a fazer a razão. Então, temos o primeiro, temos o segundo termo e aí nós conseguimos fazer com os dois termos, estabelecer quem é a razão e conseguir fazer o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto termo e assim sucessivamente. Então, para calcular a razão, basta fazer o AN menos o AN menos 1. Então, esse é o modo de calcular a razão. Lembrando que essa razão ela é sempre um valor constante para que possa se estabelecer uma progressão aritmética. Agora nós vamos falar do termo geral. O que vem a ser o termo geral? O termo geral ele é o termo a ser encontrado quando nós queremos saber qual é o número que vai ocupar a posição número 20 da nossa sequência. Então, nesse caso, a gente vai usar a ideia do termo geral. Mas vamos tentar estabelecer como calcular esse termo geral. O A2 para nós, ele vai ser o A1 mais uma razão. O nosso A3 vai ser o nosso A2 mais uma razão. Ou seja, sempre o termo anterior somado a uma razão. E o nosso A4 vai ser também o nosso A3 somado a uma razão. Se a gente observar, quando eu falo no A4, o A4 nada mais é do que o A2 mais uma razão, isso aqui seria o próprio A3, mais uma razão. Ou seja, o meu A4 seria o meu A1 mais uma razão, mais uma razão, mais uma razão. Esse termo aqui seria justamente o meu A2 que eu estou substituindo.
Então, quando eu falo em A4, na verdade o meu A4 seria o meu primeiro termo somado a 3 razões. Generalizando essa ideia, nós temos que o meu AN nada mais vai ser do que o meu A1 somado ao número de termos que eu tenho menos 1, que multiplica uma razão. Então, se eu digo que eu quero o A3 na verdade vai ser o A1 mais 2 razões. Se eu quero o A10 para nós nada mais vai ser do que o A1 mais 9 razões. E assim sucessivamente. Então, de forma geral, o meu AN, que é o termo geral, que vai ser o termo da posição N, ele vai ser o A1 somado a N menos 1 vezes R, que seria a nossa razão. Onde o meu AN fica sendo justamente o meu termo geral. O meu A1 é justamente o meu primeiro termo. E o R, a minha razão, que a gente já definiu anteriormente como sendo o termo posterior menos o anterior. E N seria a posição que vai ocupar o termo na sequência. A posição do termo, do número que a gente vai achar na sequência que a gente tem. Então, essa é a nossa estrutura para calcular o termo geral de uma progressão aritmética. Agora, como encontrar, por exemplo, o termo central? O termo central também decorre da definição de uma PA. Então, se eu pego uma PA do tipo A1, A2 e A3, essa PA ela é dita A1 igual a x menos R, o A2 fica sendo o meu x e o meu A3 fica sendo x mais R. Note que, neste caso, a razão entre os termos continua constante e igual a R, ou seja, qualquer um dos termos que eu pegar aqui, se o x é o termo que é o A2, o meu A1 ele precisa ser o x menos o R. E o meu A3 tem que ser o x mais o R. Mas A2 menos o A1 tem que ser igual ao A3 menos o A2. Por quê? Porque a razão é constante, ou seja, a razão tem que ser igual à razão. Podemos pegar o menos A2 e jogar para o primeiro membro. Então, o A2 mais A2, ele vai ser igual ao A3 mais o A1. 2 vezes o A2 vai ser igual ao A3 mais o A1. E aí a gente chega no resultado do termo central, que seria o A2 é sempre igual. Vou organizar novamente aqui o A1 com A3 para ficar em ordem. Eu vou colocar A1 mais A3 dividido por 2. E esse seria o modo de calcular o meu termo central. Seria simplesmente fazer a média dos termos anteriores e posteriores ao termo central que você deseja encontrar. Então, fazendo essa média, você encontra o valor do A2. Classificação de uma PA. A PA ela pode ser classificada como crescente, constante e decrescente. Como que seria essa classificação, né? A classificação está relacionada ao valor da razão. Então, a razão de uma PA ela vai caracterizar a classificação da mesma. Então, a razão ela vai promover a classificação da nossa PA. Como que seria isso? Podemos dizer o seguinte: se o meu R for maior do que zero, ou seja, se o meu R for positivo, nós vamos dizer que a nossa PA é uma PA crescente. O que que isso significa? Que o termo posterior vai ser sempre maior do que o termo anterior. Exemplo disso.
Vamos colocar aqui, ó, 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Nesse caso, se nós fizermos a razão vai ser igual a 15 menos 10, por exemplo, e isso vai ser igual a 5, ou seja, minha razão 5 é maior do que zero. Então, nesse caso, a minha PA é crescente e os números vão aumentando o seu valor na reta numérica. Agora, se a minha razão for zero, ou seja, o R for nulo, nós teremos uma PA que a gente vai chamar de PA constante. Isso caracteriza da seguinte maneira: eu vou ter uma PA onde os números vão se repetir continuamente. 3, 3, 3, 3 e assim sucessivamente. Ou seja, a razão será 3 menos 3, que é igual a zero. Nesse caso, então, teríamos uma PA constante. Agora, se o R for menor do que zero, ou seja, o R for negativo, nesse caso, com R negativo, a minha PA em questão vai ser uma PA decrescente. E se ela é uma PA decrescente, o número posterior sempre vai ser menor do que o anterior. Vamos dar o exemplo aqui de uma PA do tipo 30, 25, 20, 15 e assim sucessivamente. Nesse caso, quando eu faço a razão, 25 menos 30 vai dar menos 5. E aí, no caso, nós temos uma PA do tipo decrescente. Como que seria para a gente poder trabalhar com a interpolação aritmética? Primeiro, o que vem a ser, né? Quando temos uma dada PA, onde temos apenas alguns termos identificados, sei lá, o A1, o A7, o A3, o A12, podemos encontrar os meios aritméticos ausentes, ou seja, os que faltam para poder completar a PA, fazendo o que chamamos de interpolação aritmética. Ou seja, interpolação aritmética nada mais vai ser do que utilizar de métodos matemáticos para poder chegar nos valores intermediários que a gente não possui. Então, se eu tenho uma PA do tipo 120, aí eu não tenho o A2, não tenho o A3, não tenho o A4 e não tenho o A5. Mas aí eu tenho o A6, que é 195. Como eu faria para poder encontrar esses valores que são os meios aritméticos que a gente tem entre o 120 e o 195? Então, esses 4 termos aqui são os 4 meios aritméticos que a gente tem que encontrar a partir de agora. Então, como que a gente vai fazer? Bom, primeiro a gente vai listar o que a gente tem. Nós temos o A1, que é igual a 120. Temos o AN, que é igual a 195. E nós temos o N, que seria o número de termos onde a gente tem o N sendo os 2 que a gente já tem aqui, mais os 4 meios aritméticos, ou seja, nós temos o N igual a 6. Se a gente utilizar o termo geral, a gente vai dizer que o AN é sempre igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Esse é o termo geral. Nós temos o AN, que é 195. Nós temos o A1, que é 120. E nós temos também quanto é o N, que seria o sexto termo, ou seja, 6 menos 1 vezes o R. Então, ficaria 195, já vou passar o 120 subtraindo aqui, ele vai ser igual a 5 R's. Daí, isso aqui vai ficar 75 igual a 5 R's. E a gente vai chegar que o R, então, vai ser 75 dividido por 5, que nada mais é do que o R igual a 15. Agora, nós temos o R igual a 15. Agora, a gente pode encontrar quem é cada um dos termos. Porque o A2 nada mais é do que o A1 mais o R. Ou seja, o meu A2 vai ser o A1, que é 120, mais o R, que é 15. Ou seja, nós vamos ter 135 como sendo o meu A2. O meu A3 vai ser o meu A1 mais
2 R's. Seria 120 mais 30, que vai dar 150. O meu A4 vai ser o meu A1 mais 3 R's, ou seja, 120 mais 45, que vai dar 165. O meu A5 vai ser igual ao meu A1 mais 4 razões. Isso vai ser igual a 120 mais 60. Isso vai dar 180. E, por fim, a gente tem o 195. Então, aqui a gente conseguiu ocupar todos os meios aritméticos, sendo 135, 150, 165 e 180. Acabamos de fazer uma interpolação dos valores que estavam ausentes. E para terminar a ideia da progressão aritmética, é importante falar sobre a soma dos termos de uma PA finita. E aí a gente vai citar o Gauss, que é conhecido como o príncipe da matemática. Diz a história que o Gauss, em um determinado momento, ainda na fase escolar, o professor tinha dito aos alunos que, enquanto ele ia resolver uns problemas na mesa dele, que os alunos deveriam somar os números de 1 a 100 e dar a resposta para ele ao final dessa soma. E poucos minutos depois, o Gauss chega com a resposta pronta. E aí, o professor fica intrigado com a situação e pergunta como é que o Gauss chegou tão rapidamente ao valor da soma dos 100 primeiros números. E aí o Gauss estabelece a seguinte situação: 1, 2, 3, 4, e contando até 100. E pensando nos extremos, 1 mais 100 dá 101. 2 mais 99 também vai dar 101. 3 mais 98 também vai dar 101. Então, todos os valores que fossem somados das extremidades, de fora para dentro, daria sempre o valor de 101. Como ele estava utilizando os valores de modo a somar sempre de 2 em 2, então, se pegasse 101, que é o resultado de qualquer uma dessas somas aqui deu 101, aqui deu 101, aqui deu 101 e aqui deu 101, e multiplicasse isso por 50 termos, que seria a metade dos termos que foram estabelecidos, que seria de 1 até 100, então chegaria-se facilmente ao resultado de 5.050. E esse é o valor da soma dos 100 primeiros termos de uma sequência de 100 números. Daí, ele pôde generalizar isso. E essa generalização vai dar justamente o resultado da soma dos termos de uma PA finita. Ou seja, o SN vai ser nada mais nada menos de que pegar o A1, somar com o AN, que seria o lado da extremidade do fim, multiplicar isso por N termos dividido por 2, justamente porque eu estou pegando de 2 em 2. Onde o SN vai ser a soma dos termos de uma PA. Então, essa fórmula aqui, ela é importante para somar termos de uma PA. Se eu quiser saber qual é a soma dos 200 primeiros termos de uma progressão aritmética definida, é possível apenas sabendo quem é o A1, quem é o AN, que seria o último termo, saber o número de termos e dividir tudo isso por 2. Queria agradecer a atenção de todos e dizer que vocês têm que resolver exercícios, trabalhar com as listas, porque aqui no Aprova Rápido você tem a teoria, mas tem que associar essa teoria à prática dos exercícios que nós também estamos disponibilizando. Até a próxima.